Capítulo 10. Feira de Emprego. A escravatura é uma tradição nos estados de Calcede e encontra-se no coração de boa parte da sua economia. Eles afirmam que prisioneiros capturados na guerra são a principal fonte dos seus escravos. No entanto, uma grande porção dos escravos que fogem para os Seis Ducados contam histórias sobre terem sido capturados em ataques de piratas contra as suas terras natais. A posição oficial de Calcede é que tais ataques não ocorrem, mas Calcede também nega oficialmente que fecha os olhos aos piratas que operam a partir das Ilhas Mercado. Ambas as coisas andam de mãos dadas. A escravatura nunca foi comumente aceita nos Seis Ducados. Muitos dos antigos conflitos fronteiriços entre Rasos e os estados de Calcede tiveram mais a ver com a questão da escravatura do que com linhas de fronteira propriamente ditas. As famílias de Rasos recusavam-se a aceitar que soldados feridos ou capturados na guerra fossem mantidos como escravos durante o resto de suas vidas. Qualquer batalha que Rasos perdesse era quase imediatamente seguida por um segundo ataque violento contra os estados de Calcede, a fim de libertar aqueles que haviam sido perdidos na primeira batalha. Desta forma, Rasos acabou por possuir vastos territórios originalmente reivindicados pelos estados de Calcede. A paz entre as duas regiões é sempre difícil. Calcede queixa-se constantemente de que o povo de Rasos não só dá abrigo a escravos fugidos, como encoraja outros a escapar. Nenhum monarca dos Seis Ducados alguma vez negou que isso fosse verdade. Todo o meu impulso era agora para chegar até a veracidade, em algum lugar para além do reino da montanha. Para fazê-lo, teria primeiro de atravessar todo o Vara. Não seria tarefa fácil, embora a região ao longo do rio Vem seja bastante agradável. Quanto mais nos afastamos do Vem, mais árida se torna a paisagem. As extensões aráveis são dedicadas a grandes campos de linho e cânhamo, mas para além desses há vastas extensões de terra aberta e desabitada. O interior do Ducado de Vara, embora não seja desértico, é uma região plana e seca, usada apenas pelas tribos nômades que deslocam por elas as suas manadas, seguindo os pastos. Até elas a abandonam depois de passarem a parte verde do ano, para irem se congregar em aldeias temporárias ao longo dos rios ou perto de lugares irrigados. Nos dias que se seguiram à minha fuga do palácio de Valdefeira, acabei por perguntar a mim mesmo por que motivo o rei manejador teria se incomodado com a subjugação de Vara, quanto mais com a sua transformação num dos Seis Ducados. Sabia que tinha de me afastar do Vem, de rumar a sudoeste em direção do Lago Azul, de atravessar o vasto Lago Azul e depois seguir o Rio Frio até o sopé das montanhas. Não era viagem para um homem solitário, e senhoras de noite, era isso mesmo que eu era. Não havia cidades de bom tamanho no interior, embora houvesse vilas rudimentares que subsistiam durante todo o ano perto de algumas das nascentes que salpicavam aleatoriamente a região. A maior parte destas vilas sobrevive em virtude das caravanas comerciais que passam por perto. O comércio flui, embora lentamente, entre os povos do Lago Azul e do Rio Vem, e é por este mesmo caminho que os bens do povo da montanha penetram em terras dos Seis Ducados. O óbvio seria arranjar maneira de me ligar a uma dessas caravanas, mas o que é óbvio nem sempre é fácil. Quando entrei na cidade de Valdefeira, eu parecia ser o mais pobre tipo de mendigo que se podia imaginar. Abandonei-a, bem vestido, em cima de um dos melhores animais já criados em Torre do Cervo. Embora no momento seguinte à minha separação de Seta comecei a perceber a gravidade da minha situação. Tinha a roupa que roubara e as minhas botas de couro, o cinto e a bolsa, uma faca e uma espada e ainda um anel de um medalhão em uma corrente. Na bolsa não restava qualquer moeda, embora ela contivesse instrumentos para fazer fogo, uma pedra de amolar para a faca e uma boa seleção de venenos. Os lobos não estão destinados a caçar sozinhos. Fora o que olhos de noite me disseram uma vez, e antes daquele dia terminar, acabei por reconhecer a sabedoria da afirmação. A minha refeição nesse dia constituiu de raízes de lírio negro e algumas nozes que um esquilo reunira num esconderijo demasiado óbvio. Teria de bom grado comido o esquilo, que se encontrava acima de um ralhando, que se encontrava
acima de mim, ralhando comigo enquanto ele assaltava a despensa, mas não tinha os meios para transformar tal desejo em realidade. Em vez disso, enquanto batia nas nozes com uma pedra para abri-las, refleti em como as ilusões sobre mim mesmo tinham sido arrancadas uma a uma. Julgara ser um indivíduo autossuficiente e esperto, sentir orgulho das minhas habilidades como assassino. Chegara mesmo, lá no fundo, a acreditar que, embora não pudesse dominar com competência as minhas habilidades para usar o talento, a força que nele tinha era claramente tão forte como a de qualquer membro do círculo de Galeno, embora desprovido da generosidade do rei sagaz e do talento para a caça do meu companheiro lobo. Sendo-me subtraídas as informações secretas e habilidades conspirativas de Breu e a orientação de veracidade no talento. O que eu via que restava era um homem esfomeado, vestido com roupa roubada, a meio caminho entre Torre do Cervo e as montanhas, com poucas expectativas de chegar a se aproximar de um lugar ou do outro. Por mais satisfatoriamente sombrios que fossem aqueles pensamentos, nada faziam para mitigar o incômodo da sugestão de talento de veracidade. Venha até mim. Teria ele pretendido que aquelas palavras ficassem queimadas na minha mente com um comando tão forte? Eu duvidava. Creio que ele quisera apenas evitar que eu matasse tanto majestoso quanto a mim. E, no entanto, agora a compulsão estava lá, ulcerando como a ponta de uma seta. Até me infectava o sono com ansiedade, até o ponto de ser frequente sonhar em ir até a veracidade. Não era o caso de eu ter desistido da ambição de matar majestoso. Uma dúzia de vezes por dia eu elaborara planos mentais, maneiras de conseguir regressar a Valdefeira e cair sobre ele vindo de um ângulo inesperado. Mas todos esses planos começavam com a reserva, depois de ir à veracidade. Tornara-se simplesmente impensável que houvesse mais alguma coisa com uma prioridade superior. Há vários dias de fome, rio acima de Valdefeira, fica uma vila chamada Desembarcadouro. Embora não tenha nem perto do tamanho de Valdefeira, é uma povoação robusta. Ali é feito um couro muito bom, não só da pele de vaca, mas também com a pele dura proveniente das manadas de haragares. A outra indústria principal da vila parecia ser uma cerâmica de boa qualidade feita a partir dos taludes de barro branco que davam para o rio, muito do que em outros lugares se esperaria que fosse feito de madeira, vidro ou metal, é feito de couro ou cerâmica e desembargadouro. Não são só os sapatos e as luvas que ali são de couro, mas também os chapéus e outras peças de vestuário, bem como os assentos das cadeiras e até os telhados e paredes das barracas nos mercados. Nas janelas das lojas vi tabuleiros, castiçais e até baldes feitos de cerâmica finamente vidrada, tudo com inscrições ou pinturas numa centena de estilos e cores. Também acabei descobrindo um pequeno bazar onde era possível vender qualquer coisa que se tivesse para vender sem que ao vendedor fossem feitas muitas perguntas. Troquei a roupa fina pelas calças e túnicas largas de um trabalhador, e por um par de meias. Devia ter feito o negócio melhor, mas o homem apontou várias manchas acastanhadas nos pulsos da camisa que ele achava que não sairiam, e as calças estavam esticadas por me servir tão mal. Ele podia lavá-las, mas não tinha certeza de conseguir fazê-las voltar à forma original. Desisti e me contentei com o negócio que fizera. Pelo menos aquela roupa não foi usada por um assassino em fuga da mansão do rei majestoso. Numa loja mais ao fundo da rua me separei do anel, do medalhão e da corrente por 7 peças de prata e 7 de cobre. Não chegava nem perto do preço de uma passagem para me juntar a uma caravana até as montanhas, mas foi a melhor oferta das 6 que receberam. A mulherzinha rechonchuda que me comprou as joias estendeu timidamente a mão para tocar a minha manga quando me voltei para ir embora. Eu não perguntaria isto, senhor, se não visse que está desesperado, começou, hesitante. Portanto, peço que não se ofenda com a minha oferta. O que é? Perguntei. Suspeitava que ela queria se oferecer para comprar a espada. Eu já decidira que não me separaria dela. Não obteria com ela dinheiro que compensasse o fato de ter de prosseguir desarmado. Ela indicou a minha orelha com um gesto acanhado. O seu brinco de homem livre tem um freguês que coleciona essas raridades. Creio que esse é do clã Butrão. Estou certa? Fez a pergunta de uma forma tão hesitante que era como se esperasse que, a qualquer momento, eu pudesse ficar furioso. Não sei, respondi-lhe com honestidade. Foi um presente de um amigo, não é algo de que eu me separaria por prata. Ela sorriu com ar astuto, de súbito, mas confiante. Oh, eu sei que estamos falando de moedas de ouro para algo assim. Eu não insultaria oferecendo prata.
Moedas de ouro? Perguntei, incrédulo. Ergui a mão para tocar a pequena bugiganga que trazia na orelha. Por isto? Claro, assentiu ela com felicidade, pensando que eu estava procurando obter uma oferta. Consigo ver que a execução é superior. É essa a reputação do Clabutrão. Também há raridade para se levar em conta. O Clabutrão raramente concede a liberdade a um escravo. Isso é sabido mesmo aqui tão longe de Calcédio. Depois de um homem ou mulher usar as tatuagens de Butrão? Bem, foi preciso muito pouco para levá-la a uma conversa erudita sobre o comércio de escravos, as tatuagens de escravos e os brincos de liberdade de Calcédio. Rapidamente se tornou óbvio que ela desejava o brinco de Bronco, não para nenhum freguês, mas para si mesma. Ela tivera um antepassado que conquistara a liberdade. Ainda assim possuía o brinco de liberdade que lhe fora dado pelos donos como sinal visível de que já não era um escravo. A posse de tal brinco nunca numa correspondência correta com o último símbolo de clã tatuado no rosto de um escravo. Era a única maneira de um antigo escravo que um antigo escravo tinha para se deslocar livremente por Calcédio. Quanto mais sair do país, se um escravo fosse problemático, isso era visto facilmente pelo número de tatuagens que tinha no rosto, traçando a história de propriedade, de tal modo que a expressão cara de mapa servia para designar um escravo que tivesse sido vendido por todos os estados de Calcédio, um desordeiro que só servia para as galés ou para trabalhar nas minas. Ela me pediu para tirar o brinco para poder examiná-lo convenientemente, examinar a delicadeza da prata que constituía a rede que enclausurava aquilo que era com toda certeza uma safira. Veja, explicou, um escravo tem não só de conquistar a liberdade, mas também de ganhar junto do seu mestre o custo de um brinco assim. Sem ele, a sua liberdade pouco mais é do que uma correia mais longa. Não pode ir a nenhum lugar sem que mandem parar nos postos de controle. Não pode aceitar trabalho de homem livre sem o consentimento por escrito do seu antigo dono. O antigo dono já não é responsável pela sua alimentação ou abrigo, mas o antigo escravo não está da mesma forma livre do antigo dono. Ela me ofereceu 3 moedas de ouro sem hesitar. Aquilo era mais do que o custo de uma passagem numa caravana. Podia ter comprado um cavalo, um bom cavalo. E não só me juntar a uma caravana, mas viajar com conforto. Porém, saí da sua loja antes de ela tentar me dissuadir com uma oferta mais elevada. Com um cobre, comprei um pão de má qualidade e me sentei para comê-lo perto das docas. Senti curiosidade sobre minhas coisas. O brinco provavelmente pertencera à avó de Bronco. Ele mencionara que ela fora escrava, mas conquistara a liberdade dessa vida. Perguntei a mim mesma o que teria o brinco significado para ele, para que desse ao meu pai, e o que teria significado para o meu pai para ter ficado com ele. Paciência soubera algo sobre isto quando o passou para mim? Sou humano. Senti-me tentado com a oferta de ouro que a mulher fizera. Refleti que se Bronco soubesse da minha situação, me diria para vender o brinco, pois a minha vida e segurança valiam mais para ele do que um brinco de prata e safira. Podia arranjar um cavalo e ir até as montanhas e encontrar velocidade, e, por fim, ao constante incômodo da sua ordem de talento, que era como um comichão que eu não conseguia coçar. Deixei meus olhos vagarem por sobre o rio, e finalmente confrontei a enorme viagem que se estendia à minha frente. Dali eu teria de viajar através de um semideserto para chegar ao Lago Azul. Não fazia ideia de como poderia atravessar o Lago Azul propriamente dito. De outro lado, trilhas florestais serpenteavam através dos contrafortes e subiam as terras acidentadas do Reino da Montanha. Tinha de ir até Jump, a capital, para de algum modo obter uma cópia do mapa que Veracidade usara. Baseara-se em antigos escritos que a biblioteca de Jump possuía. Era possível que o original ainda estivesse lá. Só o mapa poderia me levar até onde Veracidade se encontrava, em algum lugar do território desconhecido para além do Reino da Montanha. Precisaria de cada moeda, de cada recurso que pudesse arranjar. Entretanto, apesar de tudo, decidi ficar com o brinco, não pelo que a gel significava para Bronco, mas por aquilo que acabara por significar para mim. Era a minha última ligação física com o meu passado, com quem fora, com o homem que me criara, até com o pai que outrora o usara. Era estranhamente difícil me levar a fazer o que sabia ser sensato. Ergui a mão e soltei a minúscula lingueta que me prendia o brinco à orelha. Ainda tinha as amostras de seda do meu disfarce e usei a menor para envolver bem o brinco e o coloquei dentro da bolsa que trazia ao cinto. A mercadora estivera interessada demais nele e gravara muito bem a sua aparência. Se Majestoso decidisse enviar homens à minha procura, esse brinco seria uma das maneiras de me descrever.
Mais tarde passei pela cidade, à escuta das conversas das pessoas e tentando aprender o que precisava saber sem fazer perguntas. Demorei-me pelo mercado, vagando indolentemente, de barraca em barraca. Atribuí a mim mesmo a suntuosa soma de 4 cobres e gastei-os naquilo que parecia ser luxos exóticos. Um pequeno saco de ervas para chá, fruta seca, um pedaço de espelho, uma panela pequena e um copo. Perguntei por casco de alfa em várias barracas de ervas, mas ou não conheciam a planta, ou a conheciam em vara por outro nome. Disse a mim mesmo que não havia problema, pois não esperava ter necessidade dos seus poderes revigorantes. Esperava ter razão. Em vez de casco de elfo, comprei, cheio de dúvidas, uma coisa que se chamava sementes de frauda-sol, as quais, segundo me garantiam, reanimariam um homem até deixá-lo desperto, por mais cansado que ele estivesse. Descobri uma trapeira que me deixou vasculhar a sua carroça em troca de mais 2 cobres. Descobri um manto mal cheiroso, mas aproveitável, e umas perneiras que prometiam dar tanta coceira como calor. Troquei com elas amostras de seda amarela que me restavam por um lenço para a cabeça, e com muitos comentários maliciosos ela me mostrou como amarrá-lo em volta da cabeça. Fiz o que fizera antes, transformando o manto numa trouxa para transportar as minhas coisas, e depois me dirigi aos matadouros, na zona leste da vila. Jamais encontrara um fedor como o que encontrei lá. Havia curral atrás de curral, verdadeiras montanhas de estrume, e o cheiro de sangue e entranhas vinha das barracas de abate e das fossas de curtimento. Como se o assalto ao meu nariz não bastasse, o ar estava igualmente cheio, com os berros do gado bovino, os guinchos dos aragares, os zumbidos das moscas varejeiras e os gritos das pessoas que deslocavam os animais de curral em curral, ou os arrastavam para locais de abate. Por mais que me insensibilizasse, não conseguia me isolar da infelicidade e pânico cego dos animais que aguardavam a sua vez. Não tinha um conhecimento claro do que esperava, mas o cheiro de sangue fresco e os gritos dos animais despertavam em alguns um terror equivalente àquele que eu sentia quando me estatelara no chão da masmorra. E, no entanto, eu tinha de estar ali, pois era ali que as caravanas terminavam as suas viagens. E também onde algumas começavam. As pessoas que tinham conduzido animais para vender ali provavelmente iriam regressar. A maioria iria comprar outros bens, para levar consigo, para não desperdiçar uma viagem. Eu tinha esperança de encontrar algum tipo de trabalho com um deles, que me fornecesse a companhia de uma caravana pelo menos até o Lago Azul. Rapidamente descobri que não era o único a ter essa esperança. Havia uma feira desordenada de emprego num espaço entre 2 tavernas viradas para os currais. Algumas das pessoas que se encontravam ali eram condutores de gado que tinham vindo do Lago Azul com uma manada, ficado em desembarcadouro para gastar os seus ganhos, e agora, sem dinheiro e longe de casa, procuravam passagem de regresso. Para alguns era esse o padrão das suas vidas de condutores de animais. Havia alguns jovens, obviamente, em busca de aventuras e viagens e de uma oportunidade para se lançarem por conta própria. E também lá se encontravam aqueles que eram claramente a escória da vila, gente que não conseguia arranjar o trabalho permanente, ou que não tinham uma personalidade para viver por muito tempo no mesmo lugar. Não me misturava lá muito bem com nenhum dos grupos, mas acabei me juntando aos condutores de gado. A história que eu contava dizia que minha mãe morrera recentemente e entregara à minha irmã mais velha a propriedade, a qual não tinha muito uso para mim, de modo que eu partira para viajar até junto do meu tio que vivia além de Lago Azul. Mas ficara sem dinheiro antes de chegar lá. Não, eu nunca fora condutor de gado, mas a nossa família fora suficientemente abastada para ter cavalos, vacas e ovelhas, e eu conhecia os cuidados básicos com eles. E, segundo alguns diziam, tinha um jeito especial para os animais irracionais. Não fui contratado nesse dia, poucos o foram, e à noite veio encontrar a maioria de nós deitando-se no local onde passamos o dia inteiro. Um aprendiz de padeiro apareceu entre nós com um tabuleiro de restos, e eu me separei de outro cobre, em troca de um longo pão escuro encostado de sementes. Dividiu com um tipo corpulento cujo cabelo claro não parava de se esgueirar por baixo do lenço para a frente do rosto. Em troca, Chris me ofereceu um pouco de carne seca, um gole do seu mais horrível vinho que já provei e uma bela quantidade de fofocas. Era um falador, um daqueles homens que adotam a posição mais extrema em qualquer tópico e não têm conversas com os seus companheiros, mas discussões. Como eu tinha pouco a dizer,
Chris logo instigou as outras pessoas que nos rodeavam a entrar numa discussão controversa sobre a política atual de Vara. Alguém acendeu uma pequena fogueira, mais pela luz do que por haver alguma necessidade de calor. E várias foram as garrafas passadas de mão em mão. Eu meditei com a cabeça apoiada na minha trouxa e fingi cochilar enquanto escutava. Não houve menção aos navios vermelhos, nenhuma conversa sobre a guerra que assolava a costa. Compreendi de repente como aquela gente se ressentiria de pagar impostos para tropas que protegeriam uma costa que nunca tinha visto, para navios de guerra que navegariam um oceano que não era sequer capaz de imaginar. As áridas planícies entre Desembarcadouro e o Lago Azul eram o seu oceano, e aqueles condutores de gado eram os marinheiros que por eles viajavam. Os 6 ducados não eram por natureza 6 regiões ligadas num todo, mas constituíam um reino apenas porque uma forte linhagem de governantes os havia rodeado com uma fronteira comum e os declarara um só. Se todos os ducados costeiros caíssem nas mãos dos navios vermelhos, isso pouco significaria para aquela gente. Continuaria havendo gado a apacentar e vinho repugnante para beber. Continuaria havendo capim e o rio e as ruas poeirentas. Inevitavelmente, tive de perguntar a mim mesmo que direito nós tínhamos de forçar aquela gente a pagar por uma guerra tão distante de suas casas. Lavra e Vara haviam sido conquistadas e acrescentados aos ducados. Não tinham vindo a nós pedindo proteção militar ou os benefícios do comércio. Não que não tivessem prosperado, livres de todos os seus mesquinhos senhores de gado do interior. Eles têm oferecido um mercado ávido pela sua carne, couro e cordas. Quanto à lona, quantos rolos de boa corda e cânhamo teriam eles vendidos antes de fazerem parte dos 6 ducados, mas ainda parecia uma compensação pequena. Cansei-me de tais pensamentos. A única constante na conversa deles era a queixa contra o embargo comercial sobre as montanhas. Começaram a adormecer quando minhas orelhas se empinaram ao ouvir as palavras homem postulento. Abri os olhos e ergui ligeiramente a cabeça. Alguém o mencionara de modo tradicional como o mensageiro do desastre, dizendo em tom risonho que todas as ovelhas de Gapes o tinham visto, pois estavam morrendo no curral antes de o pobre homem conseguir sequer vendê-las. Franzi o senho ao pensar em doença, em acomodações tão apertadas. Mas outro homem riu e disse que o rei majestoso decretara que ver o homem postulento já não dava azar, mas era a melhor das sortes que alguém podia ter. Se ouvisse esse velho mendigo, não empalideceria e fugiria, mas os derrubaria e levaria ao rei. Ele ofereceu 100 de moedas de ouro a qualquer homem que leve o homem postulento de servo. Foi 50, só 50 peças de ouro, não 100, interrompeu Chris, num tom zombeteiro. Bebeu outro gole da garrafa. Que história! 100 peças de ouro por um velho grisalho. Não, é 100, só por ele. É mais 100 pelo homem-lobo que o segue. Ouvi isso sendo gritado de novo ainda esta manhã. Esgueiraram-se para dentro da mansão do rei em Valdefeira e mataram alguns dos seus guardas com magia dos animais, gargantas rasgadas para que o lobo pudesse beber o sangue. Agora é esse quem querem mesmo, ainda vestido como um senhor, dizem, com um anel, um colar e um penduricalho de prata na orelha. Tem uma madeixa branca no cabelo de uma antiga batalha com o nosso rei, e uma cicatriz no rosto e um nariz quebrado pela mesma razão. Sim, e um belo corte recente de espada no braço foi o que o rei lhe deu desta vez. Ouviu-se um murmúrio baixo de admiração diante daquilo, vindo de vários deles. Até eu tive de sentir admiração pela audácia de Majestoso em reclamar aquele feito, enquanto eu virava a cara para a trouxa e empurrava para baixo, como que para dormir. A conversa continuou. Dizem que o tipo foi gerado na manha e que é capaz de se transformar num lobo sempre que estiver com a lua. Dormem de dia e vagam à noite. Sim, sim. Dizem que é uma maldição que aquela rainha estrangeira que ele expulsou de servo por tentar roubar a coroa lançou sobre o rei. O homem postulento, dizem, é meio espírito conjurado a partir do corpo do velho rei sagaz com a magia da montanha dela, e viaja por todas as estradas e ruas, por toda a parte dos 6 ducados, levando o mal para onde quer que vá e exibindo o rosto do próprio velho rei. Estrume podridão, disse Chris com voz de repugnância. Bebeu mais um trago. Mas alguns dos outros gostaram daquela história fantasiosa e inclinaram-se para mais perto do contador, sussurrando-lhes que continuasse. Bem, foi o que eu ouvi dizer, disse o homem com arrogância, que o homem postulento é meio espírito de sagaz,
e que não pode conhecer descanso até que a rainha da montanha que o envenenou esteja também no túmulo. Então, se o homem postulenta a fantasia de sagaz, por que o rei majestoso está oferecendo uma recompensa de 100 moedas de ouro por ele? Perguntou Chris em tom azedo. Não é o seu fantasma. É o seu meio-espírito. Roubou parte do espírito do rei quando ele estava morrendo. E o rei sagaz não pode descansar até que o homem postulenta esteja morto para que o espírito do rei possa se recompor. E até há quem diga, e abaixou mais a voz, que o bastardo não foi bem morto, que caminha de novo como homem-lobo. Ele e o homem postulento procuram vingança contra o rei majestoso para destruir o trono que o bastardo não conseguiu roubar. É ele quem estava combinado com a rainha raposa para ser rei depois de se livrarem de Sagaz. Era o tipo certo de noite para uma história daquelas. A lua estava inchada e alaranjada, baixa no céu, enquanto o vento nos trazia os lúgubres mugidos e movimentos do gado nos seus currais, misturados com o fedor de sangue, putrefação e peles sendo curtidas. Nuvens altas e esfarrapadas passavam de vez em quando pela face da lua. As palavras do contador de histórias me deram arrepios, provavelmente por um motivo diferente do que ele imaginaria. Fiquei à espera de alguém me empurrasse com o pé e gritasse: Ei, vamos olhar bem para ele. Ninguém o fez. O tom da história do homem os fez procurar olhos de lobo nas sombras, não de um trabalhador cansado que dormia no meio deles. Apesar disso, meu coração saltava no peito enquanto examinava o rastro que deixara. O alfaiate, onde trocada de roupa, reconheceria aquela descrição. A mulher do brinco talvez também o fizesse. Até a velha trapeira que me ajudara a amarrar o lenço sobre o cabelo. Alguns poderiam não querer apresentar-se, alguns poderiam querer evitar lidar com os guardas do rei, mas alguns o fariam. Eu tinha de me comportar como se todos o fizessem. O contador continuava a falar, bordando a sua história sobre ambições malignas de Catrogan e o modo como ela se deitara comigo para conceber uma criança que pudéssemos usar para reivindicar o trono. Havia repugnância na voz do contador de histórias enquanto falava de Catrogan, e ninguém escarneceu das suas palavras, até Chris. Ao meu lado, mostrava-se aquiescente, como se aqueles planos bizarros fossem de conhecimento de todos, confirmando os meus piores medos. Chris interveio de súbito. Você conta isso como se fosse tudo novidade, mas todos sabem que a barriga grande dela não veio de veracidade, mas sim do bastardo manhoso. Se Majestoso não tivesse expulso a rameira da montanha, acabaríamos tendo um tipo como o príncipe Pigarso na linha de sucessão. Aquilo foi recebido com um murmúrio baixo de assentimento. Fechei os olhos e me estiquei como se estivesse aborrecida, enquanto que a minha imobilidade e pálpebras cerradas escondessem a raiva que ameaçava me consumir. Ergui a mão para prender melhor o lenço em volta do cabelo. Qual poderia ser o propósito de Majestoso em permitir que mexericos perversos como aquele se espalhassem? Pois eu sabia que aquele tipo de veneno tinha de vir dele. Eu não confiava na minha voz para fazer perguntas, nem desejava parecer ignorante sobre coisas que eram obviamente de conhecimento comum, de modo que me mantive quieto e escutei com interesse furioso. Deduzi que todos sabiam que Catrican regressara às montanhas. A frescura do desprezo que mostravam por ela sugeria que aquilo se referia às notícias recentes. Também se resmungava que era culpa da bruxa montanheira que os passos estivessem fechados para os honestos mercadores de lavra e vara. Um homem até ousou dizer que agora que o comércio com a costa estava cortado, as montanhas viam uma oportunidade de encurralar vara e lavra e forçá-los a aceitar as suas condições, sob a pena de perder todas as rotas comerciais. Um homem relatou que até uma simples caravana, escoltada por homens dos 6 ducados usando as cores do próprio majestoso, fora mandada dar meia volta na fronteira com a montanha. Para mim, aquela conversa era evidentemente estúpida. As montanhas precisavam do comércio com vara e lavra. Os cereais eram mais importantes para o povo da montanha do que a madeira e peles das montanhas para aqueles homens das terras baixas. Este comércio livre fora abertamente reconhecido como motivo para o casamento de Catrican com veracidade. Mesmo se Catrigan tivesse fugido de volta para as montanhas, eu a conhecia bem o suficiente para ter certeza de que não apoiaria nenhum corte no comércio entre a sua gente e os 6 ducados. Estava ligada demais a ambos os grupos e decidida demais a ser sacrifício para todos. Se existia um embargo comercial, como ouvira dizer, eu tinha certeza de que começara com Majestoso. Mas os homens ao meu redor continuavam a resmungar sobre a bruxa da montanha e a sua vingança contra o rei. Estaria Majestoso fomentando uma guerra contra as montanhas? Teria tentado enviar para lá soldados armados disfarçados de escolta de mercadores?
Era uma ideia tola. O meu pai fora enviado às montanhas há muito tempo a fim de formalizar fronteiras e acordos comerciais entre eles, pondo fim a longos anos de escaramuças e incursões fronteiriças. Esses anos de batalha haviam ensinado ao rei sagaz que ninguém iria tomar e manter pela força os passos e trilhas do reino da montanha. Com relutância, segui essa linha de pensamento. Fora majestoso que sugerira Catrichan como noivo para a veracidade. Fizera todo esse trabalho de cortejá-la em nome do irmão. Então, quando o momento do casamento se aproximara, tentara matar Veracidade com o objetivo de obter a princesa como sua noiva. Falhara e as suas intrigas e planos haviam sido revelados apenas a um punhado de pessoas. A hipótese que tivera de reclamar como sua princesa Catrichan e tudo o que com ela vinha como herança da coroa da montanha, havia-lhe escapado por entre os dedos. Recordei uma conversa que ouvira um dia entre o majestoso e o traiçoeiro Galeno. Pareciam pensar que Lava e Vara seriam melhor defendidos se fosse possível controlar as cordilheiras e passos da montanha que faziam limites com eles. Majestoso estaria pensando agora em tomar pela força aquilo que um dia esperara reivindicar através do casamento? Acharia que seria realmente capaz de gerar má vontade suficiente contra Catrichan para levar os seus seguidores a crerem que estavam tramando uma guerra justa, uma guerra de vingança contra uma bruxa da montanha, uma guerra que se destinava a manter abertas as suas rotas comerciais? Majestoso, refleti, era capaz de acreditar em qualquer coisa que desejasse acreditar. Nos fundos dos seus corpos, de cabeça envolta nos seus fumos, eu não duvidava de que ele agora acreditava nas suas próprias histórias fantasiosas. Uma centena de moedas de ouro por Breu e outra centena por mim. Eu sabia muito bem o que fizera nos últimos tempos para merecer tal recompensa, mas sentia uma aguda curiosidade de saber o que Breu andara fazendo. Em todos os anos passados com Breu, ele sempre trabalhara sozinho e sem ser visto. Continuava a não ter nome, mas a sua pele marcada e a semelhança com o meu irmão eram agora conhecidas. Isso significava que fora visto em algum lugar, por alguém. Esperei que estivesse bem e em segurança naquela noite, onde quer que fosse. Uma parte de mim ansiou por voltar, por regressar a servo e ir à sua procura, como se de alguma forma eu pudesse mantê-lo a salvo. Venha até mim. Independentemente do que eu ansiava fazer, independentemente do que sentia, sabia que iria ter veracidade. Prometi isso a mim mesmo. Repetidas vezes, e consegui finalmente cair num sono cansado. Sonhei, mas foram sonhos pálidos, quase não tocados pelo talento, que mudavam e rodopiavam como que soprados pelos ventos outonais. A minha mente parecia ter apanhado e misturado pensamentos vindos de todas as pessoas de que eu sentia saudades. Sonhei com Breu tomando chá com paciência e renda. Ele usava um roupão de seda vermelha com um padrão de estrelas cortado num estilo muito antiquado e sorria às mulheres de uma forma encantadora por cima da sua xícara de chá, trazendo riso até os olhos de paciência, embora parecesse estranhamente envelhecido e fatigado. Depois sonhei com Molly, espiando pela porta de um chalé enquanto Bronco estava do lado de fora, aconchegado bem no manto em volta dos ombros para se defender do vento, e lhe dizendo para não se preocupar, pois ele não permaneceria longe por tanto tempo assim, e quaisquer trabalhos pesados que houvesse podiam esperar até o seu regresso, que ela podia permanecer dentro de casa e cuidar apenas de si mesma. Até sonhei com celeridade, sonhei que se abrigara nas lendárias grutas de gelo de geleira faminta em Vigas, e se escondia ali com os soldados que ainda conseguia reunir e muita da sua gente que ficara sem casa pela guerra dos salteadores. Sonhei que ela cuidava de Fé, que se mantinha deitada sofrendo de uma febre de uma ferida infectada de flecha na barriga. Sonhei finalmente com o bobo, de rosto branco transformado em marfim sentado diante de uma lareira e fitando as chamas. Não restava esperança em seu rosto, e eu me senti no interior das chamas, olhando para as profundezas dos seus olhos. Em algum lugar, ali perto, e no entanto, não tão perto, Catrichan chorava inconsolável. Os sonhos murcharam na minha mente, e depois sonhei com lobos caçando, perseguindo um cervo, mas eram lobos selvagens, e se o meu lobo se encontrava entre eles, agora era deles e não meu. Acordei com uma dor de cabeça e um mau jeito nas costas por ter dormido em cima de uma pedra. O sol tinha apenas começado a fender no céu,
mas me levantei mesmo assim, para ir até um poço e puxar água para me lavar e beber o máximo que conseguisse. Bronco me disseram uma vez que beber muita água era uma boa maneira de enganar a fome. Era uma teoria que eu teria de testar hoje. Enfiei a minha faca, pensei em me barbear, e então decidi não fazer isso. Era melhor deixar a barba crescer por cima do nariz, o mais depressa possível. Esfreguei com relutância os pelos ásperos que já me irritavam. Voltei para onde os outros ainda dormiam. Estavam apenas começando a acordar quando o homenzinho largo pareceu gritar com estridência que queria contratar um homem para ajudá-lo a deslocar as ovelhas de um curral para o outro. Era só um trabalho para uma manhã se chegasse a tanto, e a maioria dos homens sacudiu a cabeça desejando permanecer onde pudessem ser contratados para uma viagem de condutor de gado até Lago Azul. Ele quase implorou, dizendo que tinha de atravessar as ruas da cidade com as ovelhas e por isso precisava fazê-lo antes que o tráfego habitual do dia tivesse início. Por fim, ofereceu-se para incluir o desejum, e acho que na verdade foi por isso que ele fez um aceno e o segui. O seu nome era Damão, e não parou de falar enquanto caminhávamos, agitando as mãos, explicando-me desnecessariamente como queria que as ovelhas fossem tratadas. Eram bons animais, muito bons animais, e ele não queria vê-los machucados ou mesmo agitados. Calmamente, lentamente, era a melhor maneira de deslocar ovelhas. Assenti, sem uma palavra, diante de sua preocupação, e o segui até um curral no fim da Rua dos Matadouros. Rapidamente ficou claro o motivo por que ele estava tão ansioso para deslocar as ovelhas. O curral seguinte devia ter pertencido ao azarado Gapes. Ainda havia algumas ovelhas balindo nesse curral, mas a maioria estava caída, morta ou morrendo de fluxão. O fedor da sua doença acrescentava uma nova nota fétida aos outros cheiros que haviam no ar. Havia alguns homens ali tirando as peles dos animais mortos para salvar o que pudesse do rebanho. Estavam fazendo um trabalho sangrento e sujo, deixando os cadáveres esfolados ali mesmo no curral com os moribundos. Aquilo me fez lembrar de um modo macabro de um campo de batalha, com os saqueadores andando por entre os caídos. Afastei os olhos da cena e ajudei Damão a agrupar as ovelhas. Tentar usar a manha em ovelhas é quase uma perda de tempo. Os seus pensamentos são volúveis. Até aquelas que parecem mais plácidas o são porque se esqueceram daquilo em que estavam pensando. As piores são capazes de uma prudência desmensurada, desconfiadas do mais simples dos atos. A única maneira de lidar com elas é agir em boa medida como os cães pastores, convencê-las de que tiveram uma boa ideia sobre o lugar para onde querem ir e encorajá-las a ir. Diverti-me brevemente pensando em como Olhos de Noite teria reunido e deslocado aquelas patetas lanosas, mas bastou eu pensar num lobo para que algumas das ovelhas restacassem de súbito e olhassem em volta em pânico. Sugeri-lhes que deviam seguir as outras antes de se perderem, e elas sobressaltaram-se como se a ideia as surpreendesse. Então foram se reunir aos restos das ovelhas. Damão me deram uma ideia genérica do lugar para onde nos dirigiríamos, e me entregaram uma vara longa. Trabalhei a retaguarda e os lados do rebanho, correndo e logo arquejando como um cão enquanto ele indicava o caminho e evitava que o rebanho se espalhasse em cada cruzamento. Levou-nos até uma zona nos arredores da vila e enfiamos as ovelhas num dos decrépitos currais que havia ali. Em outro curral havia um touro vermelho de belíssima qualidade, ao passo que outros continha 6 cavalos. Depois de recuperarmos o fôlego, ele explicou que no dia seguinte uma caravana se formaria ali para viajar até o Lago Azul. Comprara aquelas ovelhas no dia anterior e pretendia levá-las para casa para acrescentá-las aos seus rebanhos. Perguntei-lhe se poderia querer outro ajudante para pastorear ovelhas até o Lago Azul. E ele me deu um olhar avaliador, mas não uma resposta. Manteve a palavra a respeito do desejum. Comemos mingau de aveia e leite. Comida simples para mim. Tinha um gosto maravilhoso. Foi servido por uma mulher que vivia numa casa perto dos currais e ganhava a vida vigiando os animais encurralados ali e fornecendo refeições e por vezes camas àqueles que estavam encarregados deles. Depois de comermos, Damão me explicou a custo que sim, precisava de mais
um ajudante para a viagem, talvez 2. Mas que julgava pelo corte da minha roupa que eu pouco sabia sobre o trabalho que procurava. Levara-me naquela manhã apenas porque eu fora o único que parecia estar realmente acordado e ansioso para o trabalho. Contei-lhe a minha história sobre a irmã sem coração e lhe assegurei de que estava familiarizado com o manejo de ovelhas, cavalos ou vacas. Após muita indecisão e hesitação, ele me contratou. As suas condições eram que me forneceria comida para a viagem e no fim me pagaria 10 peças de prata. Disse-me para ir buscar correndo as minhas coisas e fazer as despedidas que tivesse que fazer, mas que me certificasse de estar ali de volta antes do fim da tarde. Caso contrário, contrataria outro homem para tomar o meu lugar. Não tenho nada para buscar, nem ninguém para me despedir. Disse-lhe. Não seria sensato regressar à vila depois do que ouvira na noite anterior. Gostaria que a caravana partisse imediatamente. Por um instante ele fez uma expressão chocada, mas depois decidiu que aquilo lhe agradava. Bem, eu tenho de tratar das duas coisas. Então vou deixá-lo aqui vigiando as ovelhas. Elas vão precisar que lhe traga água. Esse foi um dos motivos porque as deixei nos corrais da vila. Eles têm uma bomba lá. Mas não gostei de tê-las tão perto de ovelhas doentes. Tragam-lhe água, e eu mandarei um homem com um carro de feno para elas. Trate de lhes dar uma boa ração. Agora, veja bem, eu avaliarei como viajaremos junto pelo modo como você começar comigo. E continuou, dizendo-me, até os mínimos detalhes, como queria que fosse dada água aos animais, e quantas pilhas de ração devia fazer para me assegurar de que cada animal obtinha uma parte. Suponho que era de se esperar. Eu não tinha um aspecto de pastor. Aquilo me fazia sentir falta de Bronco e da sua maneira calma de partir do princípio de que eu conhecera o meu ofício e o executaria. Quando estava se virando para ir embora, voltou-se subitamente para trás. E o seu nome, rapaz? Gritou. E o seu nome, rapaz? Gritou-me. Tom, respondi, após um momento de hesitação. Paciência, pensar uma vez em me dar esse nome, antes de eu aceitar o de Fitz Cavalaria. A expressão trouxe-a à tona algo que majestoso me dissera um dia. Basta se coçar para encontrar anonimato, o garoto dos cães. Troçara. Eu duvidava de que achasse Tom, o pastor, muito acima disso. Havia um poço, não muito perto dos corrais, como uma corda muito longa presa ao balde. Trabalhando constantemente, consegui por fim encher o bebedouro. Na verdade, enchi por várias vezes antes de as ovelhas permitirem que permanecesse cheio. A essa altura chegou uma carroça com feno e eu criei com cuidado 4 pilhas separadas de alimento nos cantos do curral. Foi outro exercício de frustração, pois as ovelhas aglomeravam-se e alimentavam-se de cada pilha à medida que eu criava. Foi só depois de todas menos as mais fracas estarem saciadas que consegui por fim erguer uma pilha em cada canto. À tarde passei o tempo tirando mais água do poço. A mulher me convenceu. A mulher me deixou usar uma panela grande para aquecê-la, em um lugar privado onde eu podia lavar onde eu podia lavar o pior da estrada que trazia no corpo. Meu braço estava sarando bem. Nada mal para um ferimento mortal, disse a mim mesmo, e esperei que Breu nunca ouvisse falar daquela atrapalhada. Como riria de mim. Quando fiquei limpo, fui buscar mais água para aquecer. Esta para lavar a roupa que comprara da trapeira. Descobri que o manto era de um cinza muito mais claro que pensara. Não consegui retirar todo o cheiro dele, mas quando coloquei para secar, cheirava mais a lã molhada e menos ao dono anterior. Da mão não me deixara nada para comer, mas a mulher ofereceu-se para me alimentar se eu levasse água ao touro e aos cavalos, visto que essa era uma tarefa que ela se cansara muito de fazer nos últimos 4 dias. Foi o que fiz, e ganhei um jantar de cozido e biscoitos e uma caneca de cerveja para ajudar a engolir tudo. Depois fui ver as ovelhas. Ao descobri-las todas calmas, o hábito fez com que eu me voltasse para o touro e os cavalos. Encostei-me na cerca, observando os animais, perguntando a mim mesmo como seria se a minha vida não houvesse mais do que aquilo. Se me fez
Compreender que não teria sido ruim desde que houvesse uma mulher como Molly esperando que eu regressasse para casa à noite. Uma égua branca de pernas altas veio esfregar o focinho na minha camisa e pedir para ser coçada. Acariciei-a e descobri que ela estava com saudade de uma camponesa sardenta que lhe trouxera cenouras e lhe chamara de princesa. Perguntei-lhe se haveria alguém em algum lugar que conseguia viver a vida que desejava. Talvez hoje de noite tivesse finalmente conseguido. Esperava sinceramente que sim. Desejava-lhe felicidade, mas era suficientemente egoísta para ter esperança de que ele às vezes sentisse minha falta. Taciturno, perguntei a mim mesmo se talvez tivesse sido por isso que Veracidade não regressara. Talvez tivesse simplesmente se fartado de toda a confusão de coroas e tronos e tivesse apagado o rastro. Mas, mesmo enquanto eu pensava, sabia que não era assim. Não aquele. Ele fora para as montanhas para trazer os antigos ao nosso auxílio. E se ele falhasse nessa tarefa, pensaria em outra maneira. E fosse qual fosse essa maneira, chamara-me para ajudá-lo.